Então, bom dia a todos. Para não nos atrasarmos mais, a gente já está com a sala cheia e o Almir está ainda tentando só fechar a apresentação no YouTube. Como vocês sabem, é apresentado também no YouTube para quem é externo à USP e é melhor entrar por fora e não na nossa sala de reunião. Então, queria agradecer a presença de todos, mais um mês, mais um PitTrop, a gente realizando aqui. E esse mês, em particular, a gente tem a visita, né, a participação da doutora Maria Cássia Jacinto Mendes Correia, que vai dar uma apresentação para a gente hoje. Então, em primeiro lugar, eu, a Lúcia, em nome da pós-graduação e em nome da comissão de pesquisa, queríamos agradecer a sua presença, Cássia. Obrigada por dedicar um tempo, não só para estar aqui agora, mas para ter montado a sua aula, ter se dedicado a participar do PitTrop esse mês com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai se interessar muito pela tua aula. Então, eu vou fazer sua apresentação formal e depois, se você achar necessário, quiser complementar com alguma informação, você fica à vontade. Então, a doutora Cássia, ela é professora associada no Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias aqui da Faculdade de Medicina. Ela é também médica assistente do Hospital das Clínicas aqui da faculdade, onde ela coordena o grupo de hepatites virais da divisão da MI. Ela fez a graduação, mestrado, doutorado e a livre docência em 2015 em doenças infecciosas e parasitárias aqui pela medicina. Ela é hoje médica responsável pelo Laboratório de Investigação Médica do LIN 52, que é o Laboratório de Virologia do HCFM-USP, e também, desde 2020 até a presente data, ela atua como diretora do Instituto de Medicina Tropical. Ela foi assessora do Comitê Estadual de Hepatites Virais do Estado de São Paulo e do Comitê Técnico Assessor para Hepatites Virais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV/AIDS e hepatites, de 2008 a 2019. E as suas principais linhas de pesquisa são HIV, as hepatites, que é o que ela vai falar hoje para nós, e co-infecções entre esses dois vírus. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, Cássia, e abrir a palavra para você, então, apresentar para a gente a sua aula, que é hepatite C, onde estamos em termos da eliminação dessa doença no Brasil e no mundo. Camila, obrigada. Lúcia, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto. Sim, está perfeito. Tá perfeito? Dá para começar? Então, vamos lá. Bem, o que me pediram para conversar com vocês hoje é exatamente essa questão da eliminação da hepatite C no mundo, né? E eu queria começar conversando com vocês, mostrando esse gráfico, que é um gráfico que foi extremamente divulgado no ano de 2015, 2016, com uma estimativa de óbitos por doenças infecciosas no mundo. A Organização Mundial da Saúde divulgou essas informações assim com muito alarde, muita preocupação. Então, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre eliminação de hepatite C. Acho que gostaria de apresentar para vocês... Põe o mouse, como você achou. A coisa não está dando para mim. Foi. Não, você ficou em parar. Que isso? O que é que está acontecendo aí? Fica tranquilo. Para ele progredir não deveria ser? Deveria. Bem, foi. Bem, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre este quadro, que é um quadro extremamente divulgado pela Organização Mundial da Saúde, lá por volta de 2015, uma enorme preocupação da Organização Mundial da Saúde relativa a uma estimativa do número de óbitos pelas doenças infecciosas mais importantes em todo o mundo, em termos de impacto de saúde pública. Eu estou falando aqui das hepatites virais, do HIV, de malária e tuberculose.
Quando a gente olha para este quadro, a gente verifica que as estimativas da Organização Mundial da Saúde é um descenso, é uma queda das principais afecções infecciosas, do HIV, da malária, da tuberculose, numa estimativa ao longo do tempo. E o que chamava a atenção era, através de modelos matemáticos, a estimativa da ascensão do número de casos de óbitos por hepatites virais em todo o mundo. E a perspectiva é que até 2030 as hepatites virais seriam muito mais importantes em termos de causa de óbito do que qualquer outra infecção jamais vista na história. Isto motivou a ideia da eliminação da hepatite C como uma das metas da Organização Mundial da Saúde. E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação, isso é importante, entre o que é eliminação e o que é erradicação de uma doença. Nós estamos falando de eliminação. E eliminação, por definição, é a nossa meta de uma redução do número de novos casos para uma taxa de infecção bem baixa. Não significa que essa doença vai desaparecer. Erradicação é uma outra meta da Organização Mundial da Saúde, que é para levar a taxa de alguma determinada doença, como varíola, por exemplo, a zero no mundo inteiro. Então, nós não estamos falando de erradicação, estamos falando de eliminação. E a meta é reduzir o número de novos casos. Dito isto, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, lembrar para aqueles que não estão muito afeitos a essa infecção, alguns aspectos importantes sobre essa infecção, história natural, epidemiologia e tratamento. Né? O vírus da hepatite C é um vírus que foi identificado bastante recentemente. Na verdade, a gente, no início dos anos 80, a gente falava da hepatite C como hepatite não A, não B. O vírus foi identificado mesmo em 1989, e foi só a partir daí que a gente conseguiu desenvolver os testes diagnósticos, e a partir daí nós tivemos um enorme avanço em todos os aspectos, seja diagnóstico, terapêutico, e até no avanço global da possível eliminação dessa doença. Então, esse vírus é um vírus que a gente conhece há muito tempo, a doença que ele causa é conhecida há muito tempo, mas o próprio vírus foi reconhecido há pouco tempo. Ele causa uma infecção aguda nas pessoas, e o desastroso a respeito desse vírus é que, primeiro, não existe vacina. E por que não existe vacina é uma outra conversa para um outro dia. Mas não existe vacina. Então, se eu tiver a infelicidade de me infectar por esse vírus, eu tenho uma chance de 80% de com ele persistir para o resto da vida se eu não tratar. E se eu persistir com esse vírus, eu tenho uma chance, ao longo do tempo, de desenvolver uma doença hepática no fígado de 20%. E vou chegar em cirrose hepática em 20% dos 80% dos casos que ficaram cronicamente infectados. Dentre os pacientes com cirrose, 75% ao longo do tempo vai evoluir com hepatocarcinoma. Ou seja, é uma doença extremamente agressiva, e quando ela leva ao hepatocarcinoma, a única salvação é ou fazer este tratamento, que é um tratamento caríssimo, complicado, ou ir para transplante hepático, ou simplesmente ir a óbito. Né? Então, é uma evolução arrasadora. Todos os indivíduos que têm cirrose têm um risco de 1 a 5% ao ano de ter hepatocarcinoma, e um risco de até 6% de desenvolver uma descompensação hepática, sangramento, necessidade de internação. Uma doença com enorme impacto em termos de saúde pessoal e pública. Mas não é só isso. Além de afetar o fígado, que é o principal órgão-alvo, essa doença tem manifestações autoimunes extremamente importantes que levam a outras doenças. Por exemplo, a linfomas. O vírus da hepatite C é um vírus oncogênico. Então, várias formas de linfoma estão associadas ao vírus da hepatite C. Diabetes, doenças de tireoide, glomerulonefrite, inúmeros casos de transplante de fígado são necessários por causa da hepatite C. Além disso, causa doença isquêmica, cardíaca, alterações cognitivas e neurológicas. Ou seja, uma doença realmente impactante em saúde pública que a gente precisa tratar. Queria mostrar para vocês
um trabalho que a gente fez aqui no Hospital das Clínicas, uma coorte de doadores de sangue. Esse é um trabalho de um aluno meu, o Hélio, com parceria da Fundação ProSangue, de vários colegas aqui do hospital. Na verdade, o nosso ambulatório, o ambulatório que eu atendo há muitos anos, ele recebe doadores de sangue que foram identificados com hepatite C. Então, nós pegamos a coorte de 20 anos, 1994 a 2013, todos os indivíduos que foram confirmados com hepatite C, pelo banco de sangue. E nós pretendemos, qual foi a nossa meta aqui? Saber o que aconteceu com eles 20 anos depois. Então, nós cruzamos a informação da soropositividade de vírus C com mortalidade. Fomos lá no banco de mortalidade do nosso país e nós cruzamos as informações. Vou trazer, resumidamente, o que nós encontramos. Quando nós fizemos um match comparando no banco de sangue quem era positivo para hepatite C e quem era negativo, fomos ver do que eles morreram, o óbito por todas as causas na população soropositiva foi 2,5 vezes superior nos soropositivos. Por causas hepáticas, 23 vezes superior. E por hepatocarcinoma, 29 vezes superior. Ou seja, este é um exemplo caseiro nosso aqui do Hospital das Clínicas, que reflete o que a gente já sabia em termos de saúde global. Os mecanismos de transmissão. É uma doença de transmissão parenteral, através do sangue contaminado, principalmente, e os métodos clássicos de transmissão são a transfusão de produtos sanguíneos. Então, imagina, se eu descobrir esse vírus apenas em 1989, todo mundo que tomou transfusão de sangue até 1993, que demorou um tempo, né, para desenvolver o teste diagnóstico e tudo mais, todo mundo que tomou transfusão de sangue tem risco de ter hepatite C. Este aqui é talvez o mais importante mecanismo de disseminação desse vírus em todo o mundo. E o uso de drogas endovenosas ilícitas, né, compartilhamento de seringas, etc., é um outro mecanismo super importante. Esses são os mecanismos tradicionalmente associados. Porém, não são só eles, há outros. Transmissão vertical, compartilhamento de instrumentos hospitalares, odontológicos não bem esterilizados, compartilhamento de instrumentos de uso pessoal, como manicures, etc., tatuagens, piercing, esses são outros mecanismos potencialmente infecciosos de exposição, né? E também não esquecer dos mecanismos, o mecanismo de relacionamento sexual, né? E não é qualquer sexo, é o sexo traumático, é o sexo anal, é o sexo em grupo, é o sexo com estimulantes e tudo mais. Todos esses mecanismos são mecanismos envolvidos com a transmissão da hepatite e, obviamente, que ao longo do tempo eles vão perdendo importância. Então, por exemplo, no Brasil, a qualidade do sangue hoje é espetacular. Então, a chance de transfusão contaminada é 1 em 1 milhão. Então, é uma coisa extremamente incomum no Brasil. Droga injetável ilícita é outra coisa extremamente incomum no Brasil. Então, esses mecanismos tradicionais, hoje, eles praticamente não existem mais. O que a gente verifica são os outros mecanismos e uma importância atual realmente significativa dos mecanismos de relacionamento sexual, principalmente entre homens que fazem sexo com homens, população que vive com HIV. Esses são hoje grupos extremamente acometidos por essa infecção. E eu queria recomendar aqui, todo mundo assistiu um documentário da Netflix que chama Império da Dor, que fala sobre a epidemia dos opioides nos Estados Unidos e que mostra de forma assim arrasadora, traumática, importantíssima, como essa epidemia de opioides lá, que pode se espalhar para qualquer lugar do mundo, ela está modificando a transmissão da hepatite C e do HIV nos Estados Unidos. Isso pode ter repercussão na nossa vida em breve. O diagnóstico é feito hoje facilmente, né? À medida que a gente identificou o vírus, a gente desenvolveu, foi fácil, foi rápido. Testes rápidos, super fáceis, disponíveis, fornecidos pelo Ministério da Saúde. Leva 15 minutos para a gente saber se eu estou infectada através de um teste rápido, os métodos sorológicos tradicionais e para confirmação a biologia molecular. Então, o diagnóstico no nosso país não é problema. Não é problema, é acessível, é fácil, é disponível. Né? Bem, em relação a tratamento,
vivenciamos nos últimos anos um espetáculo maravilhoso, né? Nós hoje tratamos de hepatite C, vou começar hoje, né, que é o que interessa, com esquemas disponíveis no SUS, você vai lá, você faz o diagnóstico de hepatite C, você toma um remedinho, um comprimido por dia, 12 semanas, quase 100% de cura. Espetacular, sem efeitos colaterais, subsidiado pelo SUS. Quando a gente começou a tratar a hepatite C, ó, eu comecei aqui nessa época, aqui, né? Não faço muitas contas. Aqui, a gente tinha 30% de chance, medicamento complicado, cheio de efeitos colaterais. Aqui, 100% de cura. Então, nós não temos problemas com isso. O problema é o acesso ao medicamento em lugares onde ele não é disponível. O custo desses medicamentos é muito, muito alto, né? Gosto sempre de lembrar que no ano de 1916, 15, 16, quando a gente começou a usar esse remédio, o primeiro tratamento de ação direta, com droga de ação direta, custava R$20.000 por paciente no SUS. Hoje custa menos de R$1.500. Isso aqui é uma briga do Ministério da Saúde. Isso pode ser até menor. Na África, o custo é menor do que esse. Então, a disponibilidade, a equidade na distribuição do remédio é muito importante para a gente garantir perspectiva de eliminação dessa doença. Quantas pessoas no mundo com hepatite C? Olha, estimativa da Organização Mundial da Saúde, 58 milhões de pessoas. Esse quadrinho aqui com essas coresinhas diferentes, mostrando que o Brasil é um dos lugares onde a qualidade da informação é importante, é boa. Então, a gente sabe bem como é que é a hepatite C aqui. Mas há muitos países na África e em outros lugares aqui da Ásia em que a informação ela não é boa sobre a presença desse vírus. Então, pode ser que essa estimativa não esteja correta e a gente esteja lidando com números maiores. No Brasil, o que acontece hoje? Modelos matemáticos que foram feitos em associação, em parcerias e cooperações com o Ministério da Saúde, com a OPAS e com o CDA, que é um grupo de epidemiologistas americanos, estimam hoje cerca de 600 mil pessoas virêmicas, menos de 25% diagnosticados no momento. 7 mortes por dia por essa doença. Dá para eliminar essa doença? Essa é a pergunta e é o motivo dessa apresentação. E lembrando aqui que eliminação significa redução dos números de casos novos e da mortalidade. Eu queria gastar um minuto falando que, logo que a Organização Mundial da Saúde lançou aquele alerta importante de elevação do número de casos e a importância das hepatites virais no mundo, eles lançaram um boletim, uma estratégia super ousada, que pretendia até 2030 reduzir as novas infecções em até 90%. Até 2030, reduzir globalmente as novas infecções em 90% do que ocorria e reduzir a mortalidade em 65%. Bem, infelizmente o tempo passou, essa meta aqui, ela foi divulgada em 2016, né? Só que aí veio guerra, Covid-19, dificuldades, outras mil dificuldades que eu não vou aqui me estender, que todos conhecemos, e a gente vê que a modelagem matemática mostra o seguinte, aqui está 2030, nós não vamos conseguir jamais atingir nenhuma das metas que a Organização Mundial da Saúde previa por conta das coisas que aconteceram no mundo, sem dizer que em muitos países não houve o mesmo envolvimento político e a mesma vontade que foi prevista pela Assembleia da ONU em 2016, com tantas outras coisas que a ONU não consegue resolver. Mais recentemente, em 2022, ano passado, a Assembleia da ONU, com representantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, propõe uma nova estratégia, e uma estratégia mais modesta, que também pretende reduzir o número de casos e reduzir a mortalidade, mas estabelece metas mais palpáveis. Hoje, para termos uma ideia, o número de o número de infecções novas por ano no mundo, 1,5 bilhão de casos. A meta da Organização Mundial da Saúde é para 2030 chegar a 350 mil novos casos. É o número mais realista, pelo menos de mais fácil
conclusão, de se atingir mais facilmente do que aquilo que era previsto anteriormente. Do ponto de vista de óbitos, o que a gente tem hoje, cerca de 300 mil óbitos por hepatite em todo o mundo, e a gente pretende chegar a 140 mil óbitos. Então, isso é eliminação, não é erradicação, é diminuição para taxas mais aceitáveis e que possam ter um impacto menos expressivo em termos de saúde pública. Como é que a gente faz para atingir essa meta? A gente tem que seguir umas estratégias. E as estratégias estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, basicamente aumentar o número de diagnósticos e aumentar a oferta de tratamentos em todo o mundo. Bem, a gente sabe, e eu pretendi falar um pouquinho sobre os mecanismos de transmissão agora há pouco, né? Nós sabemos que a hepatite C ela é muito mais importante em quem usa drogas injetáveis ilícitas, em homens que fazem sexo com homens, mas aqueles que têm, não qualquer homem que faz sexo com homem, aquele que tem vulnerabilidade maior, ou seja, sexo anal, múltiplos parceiros, uso de estimulante sexual, ou seja, indivíduos que têm maior trauma no relacionamento sexual. E não são só os HSH, existem vários grupos que têm a mesma vulnerabilidade em termos de exposição sexual, entre eles os que vivem com HIV, os privados de liberdade. Existem grupos onde desproporcionalmente a hepatite C é mais frequente. Então, se eu for fazer diagnóstico, eu tenho que me fundamentar ou me concentrar naquelas populações chamadas populações-chave, que são as populações de maior vulnerabilidade. Repetindo, então, aquelas de exposição sexual maior, então são jovens, são adolescentes, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, a população transgênero, aprisionados, usuários de álcool e droga, porque a utilização desses estimulantes muitas vezes diminui a nossa proteção, a nossa retaguarda, a nossa preocupação com exposição sexual, né? Indivíduos que são expostos a sangue ou produtos em ambientes de saúde que não sejam adequadamente esterilizados. Esse é um problema importantíssimo na Ásia, em alguns países da Europa Oriental. Imaginem vocês agora em situação de guerra, em tantas guerras que a gente está visualizando, como é que está essa questão da exposição, seja em ambiente de saúde, seja nos ambientes de guerra e tudo mais. Um desastre total. Os usuários de drogas ilícitas e as crianças expostas por transmissão vertical. Então, fundamentalmente, são esses os grupos que a gente deveria centrar fogo na realização dos testes diagnósticos, né? E lembrando também, aqui estava importante mencionar os migrantes e emigrantes e refugiados que estão aí aparecendo em todos os lugares do mundo, porque efetivamente são indivíduos muitas vezes vindos de situações, de regiões do mundo onde a hepatite C e outras hepatites elas são mais frequentes. Então, o nosso objetivo maior deveria ser também atingir essas populações com os testes diagnósticos. Populações originárias e indivíduos com deficiência mental ou deficiências físicas, infelizmente, muitas vezes vítimas de abuso das mais diferentes formas, inclusive sexual, e que deveriam também ser prioridade nesse momento de diagnóstico, né? E infelizmente, no nosso país, o que a gente vê é muito pouca iniciativa no que tange a atingir essas populações vulneráveis, e a gente vê mais teste em metrô, teste aqui, teste ali, quando estas populações do metrô ou em outros lugares, elas possivelmente não representam os grupos que efetivamente deveriam ter um atendimento, uma atenção diagnóstica maior, não é? Talvez essas campanhas muito generalizadas, né, que a gente vê no Julho Amarelo, etc., sirvam mais como uma forma de avisar sobre o problema, mas efetivamente são muito pouco eficazes na identificação de pessoas verdadeiramente infectadas e não atingidas pelo sistema de saúde. Como é que está no Brasil isso hoje? Bem, eu já mostrei isso aqui, 600 mil indivíduos virêmicos, menos de 25% destes indivíduos possivelmente diagnosticados, tratamento anual de uma minoria apenas, embora o tratamento seja absolutamente
gratuito no nosso país, felizmente, os testes diagnósticos amplamente distribuídos nas diferentes unidades de saúde pelo país. Esta é a nossa situação. Vejam vocês aqui a taxa de detecção da hepatite C ao longo dos anos, né? Nós temos hoje aí uma taxa de detecção em 2022, que são dados os mais recentes que eu consegui, uma taxa de detecção muito baixa, e que já foi muito melhor em outros momentos. Obviamente que aqui é o momento que eu tenho os melhores remédios, então todo mundo fica feliz com isso e faz os seus pacientes, a população se testar. Depois vem Covid, vem isso, vem aquilo, vem a guerra, vem o que nós estamos vendo. Se a gente comparar o que a Organização Mundial da Saúde, através de modelos matemáticos, né, se eu pudesse visualizar o número de casos necessários de diagnóstico, eu deveria estar diagnosticando 60 mil indivíduos lá por 2030. Hoje, quanto que eu estou diagnosticando? 14 mil casos. Temos de tratamento, esses dados são do Ministério da Saúde. A gente teve um aumento do número de tratamentos aqui em 2019, depois foi caindo, e nós estamos, apesar do medicamento ser disponível, o acesso é muito restrito, porque nós praticamente não estamos buscando, penso eu, nos lugares mais corretos esses pacientes, né? E então aqui está que a Organização Mundial da Saúde gostaria de atingir, né? Que seria uma queda desses casos aqui, mas possivelmente a gente não vai conseguir. Perspectivas para o futuro. Basicamente, eu imagino que o que eu estou falando não sou eu que estou falando, isso é o mundo inteiro que pensa, né? Para a gente conseguir verdadeiramente a eliminação dessa doença, eu preciso de vontade política. E aqui é uma questão importante de ser dita. O Brasil conseguiu um destaque no mundo inteiro à medida que ele, primeiro, tornou o acesso ao tratamento universal, né? Todo mundo que tem hepatite C, ou qualquer um que tem hepatite C, tem acesso ao tratamento no nosso país, qualquer um. Houve épocas no nosso país em que a gente só tratava quem tinha HIV, ou depois só tratava quem tinha doença muito grave. Hoje a gente trata qualquer indivíduo que tenha diagnóstico de hepatite C. Então, isso é importante. O Ministério da Saúde facultou acesso universal ao tratamento. O Ministério da Saúde e os estados facultam acesso a testes diagnósticos. E o Ministério da Saúde faculta acesso a tratamento com os melhores medicamentos disponíveis no mundo. Então, houve um movimento importantíssimo ao longo dos anos, isso não é feito de um governo ou de outro governo, mas de vários pesquisadores, de várias entidades que brigaram muito, e a gente tem uma posição disso. Porém, a sustentabilidade, né, o financiamento público, a manutenção dos corpos, as comissões técnicas que garantam respaldo ao governo na necessidade de manter esses subsídios contínuos, né, a sustentabilidade é muito importante. Aí entra a importância dos pesquisadores, de todos nós, a gerar informações que subsidiem as ações do Ministério da Saúde. Então, o pesquisador aqui é extremamente importante para dar elementos para que esses atores aqui consigam atuar mais confortavelmente, né? Políticas de redução de danos, seja para fornecimento de maior suporte para aqueles indivíduos de maior vulnerabilidade, isso que é extremamente importante. Educação médica, para os médicos, os profissionais da saúde entenderem a importância dessa situação e que possam estar continuamente oferecendo os melhores planos de diagnóstico e tratamento. Remover restrições, principalmente para as populações mais vulneráveis. Então, nós temos grandes problemas para atendimento, por exemplo, da população transgênera, por exemplo, da população dos aprisionados. É preciso aumentar a vontade política de atuar nesses grupos de maior vulnerabilidade. E, com certeza, monitorar continuamente o que nós estamos fazendo,
fazer tudo muito simples e melhorar a linha de atendimento. Quando eu diagnostiquei o paciente, eu tenho que saber aonde eu encaminho e o que eu faço com ele, né? E só para dar um gostinho aí de estudo de medicina tropical, né, Camila, que está do meu lado aqui, né, é importantíssimo, a meu ver, a vigilância genômica, porque à medida que nós introduzimos no nosso país refugiados, imigrantes, etc., etc., nós estamos importando casos com comportamento genético diferente. E hoje nós sabemos que as poucas barreiras de tratamento, elas vivem exatamente nos vírus que têm suas origens externas, são vírus com genótipos e subtipos de vírus hepatite C, com um conhecimento um pouco menor, porque a gente não tem acesso nos maiores centros a esses genótipos, a gente nem sabe se o tratamento vai funcionar bem e se eles não vão trazer dificuldade a médio e longo prazo para o problema da eliminação. Então, a contínua vigilância genômica é muito importante, né? Conclusão, essa hepatite é uma doença de saúde pública muito importante em todo o mundo e a gente precisa ter ações coordenadas em todos os campos, sociedade civil, universidades, todos nós. E nós aqui, enquanto pesquisadores, ajudando a gerar as informações que subsidiem as ações do nosso Ministério da Saúde. É isso, tá bom? Não sei, tem pergunta, tem coisa aqui? Como é que funciona? Olá, vamos abrir então para as perguntas. A doutora Cássia está aqui comigo, vocês podem abrir o microfone, podem levantar a mão, fazer pergunta no chat, deixa eu ver, já tem comentários. Camila, eu gostaria de fazer um comentário. Bom, primeiro, parabéns à professora Cássia pela excelente apresentação, um assunto extremamente importante no nosso país. E neste momento, o meu comentário é sobre a questão do SUS. Eu fiquei tão feliz ao ver que o SUS, os tratamentos disponíveis estão aí para as pessoas e a qualidade da informação no mundo, que o Brasil está bem colocado nessa questão. Eu fiquei muito feliz, como nacionalista que sou, em ver esses dados. Aquele momento que nos traz alegria em relação às instituições que funcionam no país, não é? As instituições, aos programas que funcionam no país e que nos trazem muito orgulho. Eu gostaria de perguntar à professora Cássia sobre qual o papel há um tempo atrás se falava muito na transmissão da hepatite C em manicures, não é? E qual o papel? Realmente isso ocorre? É frequente? Como é que vocês conseguem obter essas informações? Isto é real, este papel deles? Lúcia, sim, como qualquer instrumento perfurocortante que se contamine, é de se imaginar que haja alguma carga viral capaz de contaminar. Porém, efetivamente, a importância epidemiológica na cadeia de transmissão disso é muito pequena, muito pequena. Tá? Eu efetivamente não entendo este como o maior risco. O maior risco, como eu mencionei, são aquelas populações de uma vulnerabilidade na exposição, né? Agora, o que fazer? Obviamente que não é porque é pequeno risco que eu vou negligenciar. Então, houve uma época que a vigilância sanitária era mais exigente em termos de vigilância desses lugares, né, de atendimento, manicure, barbeiro, etc., acupunturistas e tudo mais, havia uma vigilância maior. E é evidente que você deve manter esses ambientes seguros. Então, é importante que você tenha alguém que vá lá e explique para a pessoa que está fazendo a sua mão, seu pé, a sua sobrancelha, sei lá mais o que faz, né? Que você tenha uma autoclave, que você limpe os instrumentos, que você não compartilhe alguns. E em alguns lugares isso é sério, mas na maioria dos lugares, como não tem mais vigilância, a coisa vai se perdendo, né? Então, não é porque é pequeno o risco que eu vou negligenciar, né? E o ideal no nosso mundo seria
eu poder conhecer qualquer um dos indivíduos que tenha tido exposição ou risco de exposição, que cada um se identificasse, né? E eu não quero saber, eu não preciso contar, eu, Cássia, que eu tenho tal exposição ou não tenho, mas vai lá e faz o teste, é tão simples, entendeu? É disponível, é fácil, é rápido. E, de novo, não é esta um objetivo. O objetivo é atender as populações com maiores exposições. Então, penso eu, no mundo ideal, que a gente devia ter campanhas mais assertivas em todos os lugares, no metrô, no rádio, na televisão, na universidade, em todo lugar, dizendo assim, presta atenção, se você tomou transfusão em tal ano, se você já teve sexo anal, se você é HSH, se você é isso, ali, vai lá, faz um teste, não precisa se identificar, não precisa dizer o que você quer fazer, vai lá e faz o teste, tá? Aí você atuaria melhor. Respondi sua pergunta? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Mônica. Mônica, você quer você mesma fazer a pergunta ou eu leio aqui? A Mônica, ela quer saber se a sorologia positiva para anticorpos e PCR em tempo real, isolamento do vírus negativos, descartam a infecção. Bem, eu não tenho os detalhes, né, da história natural e a positividade desses marcadores. Mas, assim, resumindo, se eu tiver uma infecção recente, então eu me infectei ontem, tá? Eu estou preocupado. Sorologia não é um método bom, tá? Sorologia, ela só funciona depois de 2, 3 semanas. Quando a sorologia é positiva, ela pode significar... E outra coisa, não existe IgM e IgG para hepatite C, só tem IgG. IgM não é nada para hepatite C, não quer dizer nada, nunca funcionou para nada. Então, eu só tenho IgG. Se eu tenho IgG positivo, eu posso ser positiva porque o que aconteceu ontem é que causou, ou porque eu peguei isso há 500 anos atrás. Então, a sorologia positiva indica simplesmente exposição prévia. Eu precisaria confirmar com uma PCR. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não sei se ficou claro. A aplicação dos testes depende muito do momento da exposição. Então, se a minha exposição é muito recente e eu fizer um teste rápido ou uma sorologia convencional, vai ser negativo e não descartou. Eu precisaria repetir a sorologia ou fazer uma PCR naquele momento específico. Né? Então, o ideal dos ideais é que o indivíduo que tem lá a sua dúvida, ele pudesse ter acesso a essas informações. Quem é que vai ter acesso à doutora Cássia ou à doutora Camila, ou sei lá, pouca gente, né? É limitado, a gente não consegue atender todo mundo. Então, se você, resumindo, se eu quisesse atingir a grande população, se você tem alguma exposição recente ou passada, e quer saber se tem hepatite C, faz pelo menos 2 testes, o intervalo é de 30 dias, sorológico ou teste rápido. Deu negativo? Tudo bem, só se você se expuser de novo, né? Aí é outra conversa, aí começa tudo de novo. Deu para entender? Respondeu? Acho que sim. Ela não responde, a Mônica. Bom, Camila, tem alguma pergunta no YouTube? 263 está com a mão levantada. Pode abrir o microfone para ele? Quem é o 263? Não sei, tem número? A gente... sou eu? Isso, eu acho que é. Sou eu. Não sabia que a gente era numerado agora. Não, é que eu acho que o seu computador entra assim. Não somos nós. Então, se apresente e pode fazer a pergunta. Olha, está vendo o topo da minha cabeça aqui. Jerusa! Fala, Jerusa! Oi, Cássia, parabéns. Eu gostei muito. Eu e a Cássia somos aí militantes na causa da hepatite, né? Faz tempo. Gostei muito da sua exposição, viu? Muito boa. O Cássia, eu só queria fazer uma complementação aí na questão da vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária, ela compõe com a vigilância epidemiológica a vigilância em saúde, né? E ela é responsável pelo
pela questão dos produtos e processos ligados à saúde, para garantir a saúde da população também. Eu acho que na Covid a gente ficou um pouco confusa, assim, quem que trabalhava, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, são as duas, né? A vigilância em saúde, né? A gente que separa isso, mas na hora da coisa acontecer, de garantir o melhor para a população, são as duas em conjunto, né? Eu acho que a vigilância sanitária no estado de São Paulo, funciona bastante bem, né? O município de São Paulo, assim, a gente tem exemplos assim, concretos, né? O lugar, por exemplo, que eu faço a minha unha, né? Tem como chama o aparelho? Autoclave. Autoclave, né? A vigilância sanitária vai lá toda hora, sabe? Eu vejo eles entrando, exigindo coisas, enfim. Então, ela tem um funcionamento aqui no município, e eu creio que no estado de São Paulo, bastante bom. A gente não pode garantir isso para o Brasil como um todo, né? Que a gente não sabe como que funciona, e para o mundo, então, nem se fale, né? Eu acho que até a questão do sangue no mundo como um todo, ainda a transfusão de sangue é uma coisa que tem alguns lugares, ainda mais em situações de conflito como a gente está, que a coisa não consegue, né, se estabelecer de jeito nenhum, né? Mas, então, vamos com a eliminação, né? O Brasil parece que detecta pouco, mas eu não sei se a gente detecta pouco, se a gente tem menos casos ainda do que a gente imaginava, né? De qualquer maneira, a gente tem que sempre tentar procurar detectar, fazer as campanhas como vem sendo feito, para a gente conseguir o melhor resultado possível aí dentro do plano da eliminação, tá? Parabéns, viu, Cássia? Obrigada, Jerusa, obrigada pela complementação. Você tem toda a razão. A vigilância sanitária, de saúde, não sei exatamente qual é o termo correto, qual que eu devo falar? De saúde ou sanitária? Sanitária. Vigilância em saúde seriam as duas, né? Vigilância sanitária seria a responsável pelos processos. Na época da Covid, assim, todos os kits diagnósticos, todas as vacinas, tudo passava pela Anvisa, e aqui no estado de São Paulo, os hospitais de campanha, a questão de como acondicionar todos os produtos usados, toda a coisa de biossegurança, né? Ela é garantida por norma, e vigiada ela tem autoridade legal, né, de chegar a punir se um centro de hemodiálise, por exemplo, não estiver de acordo com as normas vigentes, né? Agora, veja você, a vigilância, ela é boa, mas, infelizmente, ela não é universal, né? Uhum. Porque, obviamente, graças a Deus, que você vai num lugar bacana. Mas a maioria da população vai em lugares periféricos. Vai na vizinha, né? Aí tem que levar o seu alicate, né? Quem é que vai levar o garantia? Mas, assim, com certeza, nós temos instituições espetaculares, mas elas não, eu acho, elas não atendem a população todo, né? Não cobre como um todo. Não cobre. Enfim, mas também acho que também não é o principal mecanismo de transmissão. Não é. Inclusive, não tem um trabalho que garanta que a transmissão existe. Existe plausibilidade biológica, claro, né? Tem sangue, passa. Exato. Mas se você chegar a medir, não tem regressão logística que consiga identificar essa variável como a variável causadora, né? Associada a... É isso aí. Agora, em relação a superestimar o modelo, eu acho que não, Júlio. Eu acho que a gente procura errado. Não procura onde tem que procurar. Uhum. Então, mas, enfim, achômetro não resolve nada. Precisa mãos à obra e ir atrás dessas populações e trabalhar. É isso. Mais alguma outra coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Eu lembro, trabalhei um pouco com hepatite na época do VGDN, né? Então, o meu conhecimento ficou um pouco limitado ali, mas a gente trabalhava com sequenciamento e tal. E na época não tinha o tratamento que tem hoje. E eu lembro que se associava muito subtipos de hepatite com modo de transmissão. Então, o subtipo 1A e 3A, se eu não me engano, era com usuário de droga injetável, o 1B era com transfusão.
E aí, nessa pergunta, eu queria englobar uma outra. Na época, também não se acreditava no papel de transmissão sexual. Acreditava-se aqueles trabalhos de casal discordante, casal concordante, era por lâmina de barbear, e era um preconceito. Quando a gente tentava falar de transmissão sexual, as pessoas se ofendiam. E, bom, se depois mostrou o papel da transmissão. Aí minha pergunta é, qual de fato foi o papel da transmissão sexual, se essa subestimação de tanto tempo teve um impacto epidemiológico importante, e se hoje, com os tratamentos muito mais eficazes, ainda a gente tem essa clusterização de subtipo por grupos de risco. O que a gente tem aqui é o seguinte, sim, existem estudos bem sólidos, bem interessantes, fazendo uma associação, um link entre alguns subtipos, tipos e subtipos e fatores de transmissão. E esses estudos atuais confirmam isso. Então, por exemplo, no nosso país, aliás, esse é um trabalho até do nosso grupo, acho que a Jerusa está nesse projeto, não lembro, Genótipo 4. Genótipo 4, que era super incomum no Brasil, não tinha mesmo, agora está. Então, a gente tem uma elevação do genótipo 4, exatamente quando você faz um match com a questão epidemiológica nos HSH. Tá? Então, agora mesmo, eu acho que você está nesse dia, não sei. A Rosário, né, que é uma aluna do doutorado, publicamos 2 artigos, é exatamente isso. A mudança do padrão de transmissão, que entre HSH e HIV positivos saiu de droga injetável para sexual, e o genótipo 4 em ascensão absoluta. Tá? Então, isso já tem. O fato é que, é que a transmissão sexual sempre existiu, né? Não é que só tem agora, né? Só que era mascarado pela importância da droga, da transfusão de sangue. E o importante e interessante é que na população altamente vulnerável, como os HSH e os HIV positivos, o que ocorre? Também já estudamos isso, também já publicamos isso. Os fatores de transmissão não é um. Quando você pergunta, você entrevista o moço, ou a moça, eles têm 5, 6 fatores de transmissão. E aí, sei lá o que é, entendeu? Quem foi que de contato é muito grande. Tatuagem, droga injetável, tudo. Então, o que você vai fazer? Mas quando você exclui, como a gente fez recentemente num grupo de 50 pessoas, você exclui tudo. O cara não usou droga, não tem transfusão, não tem nenhuma tatuagem, ele é HSH, só isso, entendeu? E tem múltiplos parceiros. Então, aí você confirma, tá? Entendi. Respondeu? Respondeu. Camila, a Carla quer fazer uma pergunta, a Carla Pagliari. Carla? Oi, Cássia, tudo bem? Oi, querida, como vai? Tudo jóia. Cássia, embora você tenha dito que era um assunto para outro dia, pelo menos assim, resumidamente, ou falar o principal motivo de não ter vacina para hepatite C. Tudo bem. Primeiro que é um vírus que tem uma variabilidade genética espetacularmente grande, né? E então, simplesmente, ele tem uma taxa de mutação contínua tão enorme que ninguém conseguiu ainda resolver esse problema. Além disso, ele tem algumas características próprias que interferem com a resposta imune adquirida. Alguns produtos proteicos desse vírus acabam impedindo algumas etapas de defesa imunológica, seja a nível da própria entrada do vírus no organismo, seja através das células NK, das células CD4, CD8, mecanismos próprios do vírus que interferem nessa resposta imunológica. Então, pode haver reinfecção, né? Então, esse é outro aspecto importante, né? Então, a vacina, ela conta com inúmeras barreiras, aspectos do próprio hospedeiro, imunidade imune inata e adquirida, aspectos do próprio vírus de replicação, e são exatamente esses fatores que levam
a possibilidade de reinfecção. Então, esse é um aspecto super importante que a Camila está trazendo e eu não mencionei. Esse é um outro problema para a eliminação da hepatite C. A gente tem taxas de reinfecção. Eu tenho uma infecção prévia, não me protege de uma nova infecção. E a gente vê isso na vida real, na vida prática, né? A gente tem aí uma taxa de 25% de reinfecção ao ano na população das pessoas que vivem com HIV. Isso permanece, né? Esse grupo de risco. O risco de exposição continua, a sua resposta imunológica inata e adquirida é impedida por diferentes motivos. Isso tem a ver com características do vírus, tem a ver com características do hospedeiro. Então, assim, o desenvolvimento de vacinas é um desafio. Existe grupo ainda tentando. Agora, pessoalmente, acho o seguinte, presta atenção, se eu tenho um remédio que funciona, tem diagnóstico simples, eu posso fazer prevenção, investir em vacina nesse momento já não me parece o mais produtivo. Respondi aí, Carla? Super respondeu. Obrigada, Carla. Tem aqui a Carolina Pires Xavier, ela diz que existem alguns projetos sociais com voluntários para passar a conscientização e oferecimento de teste rápido. Então, ela está fazendo uma afirmação aqui. E em relação... Eu aqui gostaria só de acrescentar... e o Eric, ele fala, professora Cássia, quais efeitos do vírus na gestação? Então, vamos lá. Em relação à primeira observação, é real. Graças a Deus... Carolina. A Carolina. Graças a Deus, Carolina, tem gente... existem iniciativas individuais, ONGs, grupos religiosos, espetaculares, aí, com ações muito, muito importantes, né, no enfrentamento disso. Oferecendo testes rápidos, oferecendo aconselhamento. Só que isso é muito micro, perto da necessidade de um país como ou do mundo, né? Vamos falar de Brasil. Então, o que eu penso que seria o ideal é você ter uma ação governamental dirigida pelas entidades. Parabéns, o trabalho está ótimo. Já está acontecido? Não. Jerusa, você pode desligar o microfone? Não, nem. Enfim, existem essas iniciativas, mas a gente precisava de uma iniciativa mais sólida, com atores mais poderosos. E a pergunta do Eric, o que era, Eric? Na gestação. Na gestação. Então, na gestação, assim, felizmente... Às vezes, quando é uma página só... Diferente do vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C na gestação é mais benigno. Então, não existe comprometimento na qualidade da gestação, não existe malformação fetal, não existe estudo que mostre qualquer impacto mais importante na gestação. E a outra boa notícia é que o indivíduo que nasce, o recém-nascido com hepatite C, completamente diferente da hepatite B, ele não tem chance de cronificação mais importante do que tem a hepatite B. Né? A gente sabe quando a gente infecta a mãe, sabe aquele negócio da... Apareceu o modo revisão, não está aparecendo... Quando a mãe transmite o vírus B, a criança tem uma chance de cronificação... Você lembra que você consertou? É exatamente o contrário. Aparentemente, a cronificação é menor no recém-nato, tá? Então, essa é uma boa notícia para relação a esse vírus. Tá? Obrigada, aí. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, se não temos mais perguntas, a gente pode ir adiante com a apresentação dos alunos. E a Carolina falou que faz parte desse grupo que você comentou, que tem grupos religiosos, ONGs. Bárbara, é isso mesmo. Acho que isso é muito legal. Parabéns. Então, muito obrigada, professora, por toda a sua aula, pelas suas explicações e por ter tido paciência nessa confusão aqui. Eu vou ver lá. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Obrigada. Tchau. Tchau.
Vou pôr o fone aqui só para não atrapalhar a turma que está aqui fora. Um segundinho. Bom, Pronto, podemos dar então, continuidade. agora nós vamos dar continuidade ao nosso Pitch Trop, não é? Que, como todos sabem, é uma disciplina de pós-graduação que também tem o objetivo de alcançar a população leiga da Faculdade de Medicina em relação a diversos assuntos. E a comunidade externa, não é? Então, aqui agora nós vamos ter a apresentação dos alunos, os projetos dos alunos. Depois da palestra, geralmente ocorre, o Pitch Trop funciona do seguinte modo: depois da palestra, nós temos 2 ou 3 alunos que fazem a apresentação de seus projetos, que essa apresentação vai de 10 a 15 minutos, e depois temos a opção de perguntas, sugestões, tá? Então, hoje, agora, neste momento, teremos o Pedro Domingos Leite Júnior, é aluno do Dr. Jorge Casseb, do programa de dermatologia da Faculdade de Medicina. O Pedro, ele vai nos apresentar o projeto dele, cujo título é Determinação de Biomarcador Proteína Glial Fibrilar, GFAP, no soro e fluido cérebro-espinhal, LCR, em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Bom, acho que é isso. Então, seja bem-vindo, Pedro. Podemos começar a sua apresentação. Obrigado, professora. Ufa, sorte, eu pensei que ia ter... Obrigada. Não sei se vocês estão me vendo ou não. Posso começar? Pode começar. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro, eu sou aluno do Dr. Jorge Casseb, estou no grupo de mestrado do doutor, lá no LIN 56. O meu trabalho, eu vou falar sobre a proteína GFAP, que a princípio vai ser uma determinação de um biomarcador dessa proteína no soro e no líquor. A princípio, será isso, em pacientes que convivem com HIV/AIDS. Como introdução, embora o HIV seja mais conhecido pelos seus efeitos devastadores sobre o sistema imunitário e pela síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS resultante, este vírus também pode alterar a permeabilidade da barreira hematocefálica e penetrar no sistema nervoso central por muitos mecanismos complexos durante o estágio inicial da doença. Aqui eu tenho um slide explicando mais ou menos como ocorre a entrada do HIV no sistema nervoso. O HIV ele pode entrar através de monócitos e células T infectadas que migram da corrente sanguínea para o sistema nervoso central, que é o chamado teoria do cavalo de Troia. O aumento dessas, aqui na segunda, no número 2, o aumento dessas toxinas, dessas citocinas pró-inflamatórias e proteínas virais pode alterar a permeabilidade dessas células epiteliais da barreira hematocefálica, facilitando a entrada desse vírus. Além disto, o vírus pode utilizar células epiteliais infectadas e atingir o outro lado da transcitose, né? E com isso, ocorrem também os astrócitos reativos que podem fazer a indução dessa apoptose de células epiteliais, contribuindo, assim, para a modificação e permeabilidade da barreira hematocefálica. No entanto, com essa liberação dessa proteína, principalmente uma proteína viral chamada TAT, ela tem efeito direto sobre os oligodendrócitos, né? Isso vai e nos neurônios que vão produzir, assim, no entanto, um maior dano e morte neural. Essa ativação crônica da micróglia e dos macrófagos ativos gera um aumento desses níveis de citocinas pró-inflamatórias e essas neurotoxinas, de algumas espécies de
de reativos de oxigênio, do ROS, e espécies reativas também de nitrogênio. Aqui, vou falar um pouco da invasão do vírus no sistema nervoso central. O vírus, ele infecta tanto células do sistema linfóide quanto do sistema nervoso central, e podendo também ser detectado no líquido cefalorraquidiano e no tecido cerebral durante todo o curso da infecção, sem que necessariamente o paciente apresente algum dos sintomas neurológicos. O sistema nervoso central pode ser considerado como um santuário para o HIV. É o segundo local mais comum dessas manifestações clínicas. E, infelizmente, devido à penetração, devido à deficiência, da penetração de algumas drogas antirretrovirais da barreira hematocefálica, que favorece a replicação do vírus nesse sítio, particularmente em macrófagos, micróglia e células multinucleadas da glia, eles acometem neurologicamente de 40% a 70% dos portadores das pessoas que convivem com o vírus no curso de sua infecção. Tá? Assim, com isso, vão ocorrer algumas desordens neurológicas associadas ao HIV, que é o REND, que são caracterizados pela evolução progressiva e comprometimento de algumas esferas cognitivas, como comportamental e motora, característico de demências subcorticais. Essas desordens, algumas são classificadas em ANI, MILD e RED. A ANI, são feitos através de critérios de Frascati, onde eu pesquisei bastante, fiz bastante estudo, leituras sobre isto. A ANI, ele envolve uma alteração de 2 ou mais domínios cognitivos na avaliação neuropsicológica, porém, sem comprometimento funcional das atividades da vida diária. Já no MILD, a alteração de 2 ou mais domínios com comprometimento funcional de leve a moderado. Já o RAD, que é a forma mais grave dessas alterações, ele tem comprometimento severo da vida diária. A RAD, ele costuma se manifestar, manifestar-se nos estágios mais avançados da doença, né? Porém, em 5% dos casos, os pacientes podem desenvolvê-la já no início da infecção, tá, pessoal? Deixa eu bater aqui, por favor. E aqui já entra a minha fonte de pesquisa, que é a proteína GFAP. A proteína, a glial fibrila ácida, ela é uma proteína altamente regulada, cuja expressão é induzida por muitos fatores, como lesão cerebral e doenças, e foi inicialmente descoberta no cérebro de pacientes com esclerose múltipla. Dessa forma, a GFAP é um marcador de dano em astrócitos conhecido por ser induzido por um outro dano cerebral ou durante a degeneração do sistema nervoso central, né? A proteína fibrila ácida, ela é o principal, a GFAP é a principal proteína do filamento intermediário em astrócito maduro, mas também um componente importante no citoesqueleto dos astrócitos. Isso durante todo o desenvolvimento que ocorre na biologia desses astrócitos, e a sua descoberta de novas funções desses filamentos intermediários atraíram também o interesse na função da GFAP. A descoberta de várias variantes desses splice da GFAP, ele deu um impulso muito grande, adicional, para explorar essa proteína nas suas mais diversas formas e seus detalhes. E o papel estrutural da GFAP em astrócito, ele é amplamente aceito há muito tempo, mas ao longo dos anos, ele demonstrou estar envolvido em muito importante durante a regeneração, a plasticidade sináptica e a gliose reativa. Além disso, foram identificadas diferentes subpopulações de astrócitos que provavelmente desempenham tarefas distintas, tanto na fisiologia e na patologia do cérebro. Como justificativa do meu trabalho,
devido ao comprometimento imunológico dessas pessoas vivendo com HIV, é um grande desafio para mim, né? Mesmo após verificar tudo isso, mesmo após o controle da infecção. Essas desordens neurológicas promovidas pela infecção variam desde os distúrbios sensitivos motores até depressão e demência. Considerando que a prevalência de REND no Brasil, ele varia de 20% a 40% das pessoas que convivem com HIV, isso dá aproximadamente de 200 mil a 400 mil pessoas, podendo apresentar que podem apresentar esse desfecho ao longo da vida, tá, gente? Assim, estima-se que uma grande maioria dos pacientes infectados pelo HIV desenvolverão algum tipo de desordem neurológica, e uma das mais importantes é a REND. E essas desordens não são devidas apenas a um único fator, mas sim a soma de diversos fatores e eventos que culminam com essa neurotoxicidade. E a depressão que ocorre nesses pacientes é um importante problema associado à infecção do HIV. E com isso a gente eu posso ver essa parte da REND e ter um grande e avaliar esse impacto na qualidade de vida desses pacientes, tá? Desse modo, o meu estudo visa olhar um marcador associado à demência e as pessoas que convivem com HIV dentro dessa corte que eu vou estudar. Os meus critérios de inclusão são os grupos HIV positivo, com diagnóstico de infecção pelo HIV, que são acompanhados no ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e dentro do ADE 3002, que é o grupo de estudo do Dr. Jorge, com idade igual ou superior a 18 anos, os casos que preenchem os critérios, né, de comprometimento neurocognitivo, de acordo com a bateria de testes especializados, do qual, inclusive, alguns, dentro da minha corte, a gente está reavaliando outros pacientes também, nesse caso. Um grupo de HIV negativo, com idade igual ou superior aos 18 anos. Né? O critério de exclusão são pessoas com diagnóstico concomitante de doenças neurológicas oportunistas em atividades, condições previamente documentadas como traumáticas, metabólicas, vasculares, e que possam dificultar a avaliação dos sintomas e sinais neurológicos, tá? Uso de substâncias psicoativas e pessoas com incapacidade de compreender os conteúdos neurológicos para avaliação, bem como também gestantes e menores de 18 anos. O objetivo do meu estudo, né, é avaliar os valores séricos das proteínas específicas, principalmente a GFAP, no cérebro, como marcador de dano cerebral em pacientes com HIV e com disfunção neurocognitiva com transtorno de REND. Os específicos adaptar essa técnica com o uso de um kit comercial, do qual já foi comprado, já chegou, já estamos em fase de estudo desse kit, para detecção de GFAP em soro de pacientes que apresentam distúrbios neurocognitivos associados ao REND. Avaliar também os níveis séricos dessa proteína GFAP dos pacientes. Com isso, a gente vai fazer uma análise estatística entre os níveis de GFAP e a gravidade de REND nos pacientes com HIV. Né? Esse estudo é um estudo transversal, com recrutamento dos voluntários lá do ADE, que é o grupo do Dr. Jorge, ADE 3002, lá, onde são pacientes que fazem atendimento clínico todas as terças-feiras à tarde lá. Os ensaios também serão todos totalmente desenvolvidos dentro do Lean 56, que é o laboratório do qual eu faço parte. Né? Aqui, eu vou ter... a princípio vai ser feita a seleção das amostras, do soro e do líquor. A quantidade de soro, a princípio, ia ser um número menor. Hoje, o Dr. Jorge
que é avaliar praticamente toda a corte dele, que são 450 pacientes. Essas amostras já estão em fase de separação, está faltando no máximo, acho que 100 amostras. Ontem já terminei de separar mais, 350, né? Dessas amostras. Todas essas amostras serão processadas, serão feitos ensaios para determinação e quantificação da GFAP. Depois, feito tudo isso, será feita a análise estatística. Com a análise estatística, será analisada os níveis séricos de GFAP, da proteína. A técnica que eu vou usar vai ser a técnica do ELISA sanduíche, né? Onde o kit já está lá, como mencionei anteriormente. Será usada também uma microplaca para ELISA, onde essa microplaca, será revestida com anticorpo específico para GFAP humano. E os padrões ou amostras são adicionados aos postos da microplaca e combinados com anticorpo específico. A princípio, é isso, pessoal, do meu trabalho, do qual vou utilizar e fazer durante toda a minha pesquisa. Esqueci de abrir a tela, gente. Desculpa. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Pedro, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já tem algum resultado? Não tenho. Não, porque, assim, tá. eu dei entrada esse ano no mestrado, a gente estava separando toda a corte que ia ser utilizada. A princípio iam ser 84 pacientes, aí agora o doutor Jorge pediu que eu fizesse toda a corte que ele tem lá, inclusive alguns pacientes em óbitos, que já, né, de óbitos. Então, a gente vai analisar tudo isso para fazer essa pesquisa, e a semana que vem já estou começando, sim, toda essa parte de bancada, professora. Tá. Porque eu fiquei curiosa em relação ao gênero e idade, não é? A correlação. Falamos ontem isso, numa discussão entre nós ali, eu, um pós-doc e um outro aluno de mestrado do Dr. Jorge, era isso que a gente estava conversando sobre essa questão de gênero, tudo isso ontem. A gente vai analisar tudo isso, deixar tudo documentado, específico. Eu tinha que apresentar hoje a minha proposta, e com isso nós estamos agregando outras informações para deixar bem específico tudo que será feito. Ok, obrigada. Camila, você tem alguma pergunta? Eu não sei se eu perdi, Pedro, mas vai entrar uma parte de teste para reclassificar esses pacientes, porque o critério de classificação de RAND parece que foi meio atualizado de uns tempos para cá, né? Sim, e aí professora, eu queria saber se vocês vão tomar o cuidado de reclassificar ou vão acessar, como vai ficar essa parte? Então, doutora, isso a gente vai amarrar direitinho. Uma reclassificação, eu sei que na literatura já está sendo feita, nos congressos, tem um outro aluno que trabalha com RAND, ele está mais a par disso tudo, inclusive ele veio me explicar até a denominação, hoje, se me falha a memória, acho que não vai ser chamado mais RAND, é um outro nome. Eu preciso até conversar com ele sobre isso, ele estava no congresso no mês passado, lá em Salvador, onde foi falado isso, né? E, a princípio, a gente vai verificar tudo isso assim, eu vou colocar toda a normativa funcional vigente, tá, professora? Legal. A Aline tem uma pergunta, pode abrir, Aline. Por favor. Oi, Pedro. Oi, eu sou Aline. a Aline, eu sou aluna de doutorado da professora Camila. Eu queria te perguntar se você verificou como que vai ser a detecção do teu GFAP usando ELISA, né? Que você vai usar doença neurodegenerativa e aí a quantidade de detecção, principalmente no soro, ela vai bater mais níveis picomolares. Então, talvez você, usando um ELISA comum e não uma técnica tipo um Luminex ou um Simoa, talvez você não consiga detectar e aí
acaba afirmando que não tem quando tem no soro. E também você não vai detectar pequenas variações, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você vai combinar resultados de teste neuropsicológico, que são sutis, com avaliação laboratorial que talvez não esteja sutil ao ponto de você detectar as alterações que deseja. Não sei se você viu alguma coisa assim, em relação a você conseguir detectar por elite no soro. Bem colocado, Aline. E isso daí está sendo rediscutido novamente no grupo. Eu, o Dr. Jorge, e as duas pessoas que estão me ajudando também, os outros 2 alunos, sobre esta avaliação, tá? Como eu falei, a princípio seriam os 84 pacientes que são já pré-determinados, que têm o RAND, que são os mais e os RED, e os ANES. A princípio seriam esses 84 pacientes, mas em conversa com o doutor, semana passada, retrasada, 20 dias atrás, ele mudou todo um cronograma aí, onde nós vamos avaliar esses 450 pacientes. Então, vamos reavaliar toda essa dinâmica do ELISA, né? Eu estava com o trabalho pronto, então, a apresentação pronta, aí eu até ia mandar para a professora, para a doutora Camila, para a doutora Lúcia, da aula, já 10 dias atrás. Eu tive que esperar para ver, mas essa semana eu não consegui conversar com ele para atualizar tudo isso daqui, porque ele está em congresso. Mas eu vou fazer toda essa dinâmica e obrigado pela dica e vou pensar nisso sim, com certeza. Podemos conversar até pessoalmente, discutir isso? Pode sim, o doutor Augusto me orienta, que o doutor Augusto também não faz coisas com o doutor Jorge. Perfeito, obrigado. Obrigado ao mesmo pela dica e pela orientação. Obrigada, Aline. Sempre bom, né, quando a gente pode contribuir até com palpite, alguma coisa. Então, agradeço o comentário da Aline. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está também com o horário adiantado. Acho que a Lúcia vai querer dar continuidade aqui. Pedro, muito obrigada pela tua apresentação. Boa sorte no teu trabalho. Obrigado, doutora. Você pode parar de compartilhar a tela, que aí agora vai entrar outra pessoa também. Muito obrigada. Quero conversar muito com a senhora depois também, viu? Tá legal, lógico, estou à disposição. Obrigada, Pedro, muito obrigada. Obrigado, professora. E agora, professora, por favor. Agora nós teremos o Luiz Paulo de Lima Júnior. O Luiz Paulo, ele é aluno da doutora Maria Rita Bertolozzi, do Programa em Saúde Global e Sustentabilidade. O título do projeto do Luiz Paulo é Vulnerabilidade em Saúde de Refugiados Árabes, um estudo de métodos mistos. Então, seja bem-vindo, Luiz Paulo, e vamos lá. Eu vou pedir que qualquer coisa vocês me interrompam. Minha internet está um pouco instável, pode ser que em algum momento eu tenha que repetir alguma fala. Bem, primeiro eu queria agradecer por esse tempo aqui muito precioso, muito proveitoso. Além de eu estar no mundo acadêmico, no programa de saúde global, o meu interesse pela disciplina também partiu pelo fato de eu trabalhar na vigilância epidemiológica, no Centro de Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Estado, especificamente na divisão de imunização. Então, eu tenho essa interface de academia e serviço. Hoje, especificamente, eu vou falar do meu projeto da academia e fala dessas vulnerabilidades em saúde dos refugiados árabes. E vai ser um estudo de múltiplos métodos, de métodos mistos. Bem, o estudo está contextualizado dentro do campo da saúde global. Dentro da saúde global, dentro do conceito de saúde global, do campo epistemológico de saúde global, existem alguns princípios fundantes. Então, o campo da saúde global, ele trata de problemas de dimensão global e que não podem ser resolvidos por apenas um país, uma nação. Ou seja, ele tem desdobramentos transfronteiriços. A outra coisa é que precisa levar em consideração o momento histórico, a perspectiva histórica que acontece, né?
a saúde global também trabalha com problemas globais que impactam as comunidades locais, né? Na visão da saúde global, não existe um problema que é apenas local, né? Ele sempre está interligado a um problema maior, a um problema global. E a outra coisa, que é onde exatamente o meu trabalho se enquadra, o escopo da saúde, dentro do escopo da saúde global, ele trabalha como que o processo migratório tem impacto nas questões de saúde. Então, é nesse sentido que eu vou estruturar aqui a minha introdução, tá? Então, se a gente pensar no momento histórico que nós estamos vivendo, existe uma tríade que a gente fala, né, que sempre quando tem guerra, conflito étnico, político e religioso no globo, se a gente observar desde a década de 70, isso tem uma relação direta com o aumento das migrações no planeta Terra, não no globo, né? Aqui, especificamente, dentro do grupo das migrações, que são vários grupos, né, as migrações forçadas. Então, a gente vê que desde a década de 80, por exemplo, com a migração de 1 milhão de afegãos na guerra, lá no contexto da Etiópia, também. E aí, sempre que a gente vai olhando o aumento dessas curvas, né, numéricas, está relacionada a isso, a guerra, conflito político, conflito religioso e conflito étnico. Atualmente, 2022, a gente vê um aumento expressivo aí, né, que tem relação com a guerra na Ucrânia e também com a crise lá no Afeganistão. 2011 teve um aumento significativo, e a gente vê que nos anos seguintes também teve um desdobramento por conta também do conflito na Síria. Então, nesse sentido que a pesquisa está contextualizada, né, nesse momento histórico. Aqui, especificamente em relação aos árabes, eu trago os desdobramentos transfronteiriços da Primavera Árabe, por exemplo, que começou lá na Tunísia em 2010, e ela desdobrou no Egito, na Líbia, na Algéria, no Iêmen, todo mundo árabe ali, né? E foi desembocar na Síria. A gente acha que tudo começou na Síria, e na verdade não. A Síria só foi o efeito transfronteiriço da Primavera Árabe só foi acontecer na Síria em 2011, em março de 2011. E daí a gente sabe, viu, enfim, isso foi muito enfatizado pela grande mídia, embora de forma distorcida, mas a gente viu o importante papel desse momento histórico na questão das migrações mundiais. Agora, atualmente, em 2022, a crise no Afeganistão, né, a retomada do poder do Talibã lá e a retirada das tropas americanas também, né, e atualmente o conflito Israel-Palestina, que nós ainda não temos dados, mas saberemos o impacto disso nas migrações globais. Então, esses são os efeitos transfronteiriços, né? E pensando em números globais, né, como que é o impacto global das migrações, existem diversos tipos de migrações e os dois grandes blocos, né, as migrações forçadas e as não forçadas. Nas migrações não forçadas, somando tudo, nós temos, em média, 280 milhões de pessoas migrando para fora das suas fronteiras. Isso é de todas as migrações, né? Isso corresponde a 3,6% da população. Mas, especificamente em relação à migração forçada, nós temos 108 milhões de pessoas migrando forçadamente, ou seja, que não tem escolha de permanecer no seu país. Especificamente, se a gente avaliar esse gráfico aqui, na última década, a gente mais que dobrou o número de migrações forçadas no globo, justamente por a instabilidade política, econômica, a própria pandemia, tudo isso influenciou nessa instabilidade dessa década, que também impactou, fez com que os números dobrassem nessa última década. Quando a gente avalia por país, quais são os países que mais apresentam refugiados no mundo, a Síria ainda continua sendo o país em números absolutos que mais tem refugiados no mundo, com 6,5 milhões de pessoas. Logo depois vem a Ucrânia, logo depois vem o Afeganistão, com essa crise atual, a Venezuela, aqui no nosso continente, e a gente observa que tem uma relação direta com a questão histórica das guerras. Quando a gente olha as zonas globais, né,
ao final de 2022, que mais apresentam refugiados e pessoas precisando de proteção internacional, a gente vai ver que tem uma relação direta com as regiões transfronteiriças com os países que mais apresentam refugiados no mundo. Então, por exemplo, a Turquia é a principal rota de migração dos sírios. O Paquistão, por exemplo, que tem também considerado uma zona quente hoje, para o refúgio, para a migração, é o efeito push and pull que a gente fala, né? A crise no Afeganistão fez com que o Paquistão se tornasse a principal rota dos refugiados. Então, a mesma coisa aqui no nosso continente, a Colômbia e o Equador, que recebem muitos dos refugiados venezuelanos. O Brasil também recebe, a gente vai verificar isso agora, mas o Brasil ainda não é a principal rota da crise da Venezuela. Então, esse contexto global, em como que ele tem... Olha, a gente verifica como que isso impactou aqui no Brasil, né, no contexto local. Se a gente observar também nessa última década no Brasil, segundo os dados do Comitê Nacional para o Refugiado, do Ministério da Justiça, então, por exemplo, a gente vê que em 2011 nós tínhamos 1.465 solicitações de refúgio no Brasil. E a gente vê que nós chegamos em 2019 a 82 mil solicitações. Eu nem sei quantas vezes aqui, eu nem fiz o cálculo quantas vezes aumentou o número de solicitações no Brasil. A gente vê uma queda, né, 2020 e 2021 devido à pandemia, mas há uma tendência de aumento. Ao final de 2022 já temos uma tendência de aumento e a tendência é aumentar cada vez mais pelas instabilidades e as guerras no globo. Então, a gente observa claramente que o que acontece no mundo, no globo, impacta o nosso país e impacta as nossas comunidades. Quando a gente vê aqui no final de 2022 os principais países de origem que solicitam o Brasil, a gente vê que tem uma relação, uma associação direta com o globo, né? Afeganistão, devido lá à crise do Afeganistão. A boa parte desses afegãos, eles vêm do Paquistão, quando a gente analisa o banco de dados, porque primeiro eles vão para o Paquistão, depois vêm para o Brasil. A gente vê a Ucrânia, a gente ainda vê a Síria, apesar da guerra ter começado em 2011, a gente ainda vê uma solicitação, a Venezuela e Burkina também, que há também um aumento da escalada lá do terrorismo lá. Então, a gente observa que isso tem uma relação direta. Quando a gente vai avaliar, né, a relação do processo migratório com a saúde, já está bem evidenciado que quando a gente trabalha com refúgio, existem algumas fases do refúgio que estão, algumas variáveis nas fases do refúgio que precisam ser analisadas para avaliar o impacto desse processo na saúde. Então, desde lá do país de origem, a experiência do trânsito, o país de chegada, e até uma possibilidade de retorno, todas essas dimensões precisam ser avaliadas quando a gente vai fazer estudo com refugiados. O movimento, né, as 4 fases clássicas do refúgio, elas precisam ser avaliadas, e nós sabemos que em cada uma dessas fases existem variáveis associadas a problemas de saúde. Não vou entrar em detalhe aqui, que nosso tempo não permite, mas basicamente, de maneira geral, são essas variáveis expostas, enfim, no slide. O meu objeto de pesquisa, na verdade, são refugiados em saúde de refugiados sírios, palestinos, afegãos, iraquianos, libaneses e paquistaneses no contexto da atenção primária no Brasil. As minhas questões de pesquisa, quais são as vulnerabilidades que incidem, né, sobre os sírios, palestinos, afegãos, iraquianos, libaneses, paquistaneses, na dimensão individual, programática e social. Quais são os elementos de vulnerabilidade que estão associados ao processo migratório, no caso aqui do Brasil, e quais são as principais demandas na atenção primária, nas ONGs, né, em relação aos refugiados quando acessam a saúde, aos serviços de saúde. E qual a percepção dos refugiados e imigrantes a respeito das suas próprias vulnerabilidades. A gente também quer saber a visão deles.
Então, o meu objetivo geral é analisar as vulnerabilidades dos refugiados na atenção primária. Os objetivos específicos é de identificar esses elementos nas diferentes dimensões, analisar essas associações, né, do processo de migração e algumas vulnerabilidades como desfecho, analisar essas percepções e propor ações e estratégias para compor uma política, para embasar uma política nacional em saúde para esse grupo. Só enfatizando que hoje no Brasil nós ainda não temos uma política no Ministério da Saúde, ou um programa no Ministério da Saúde voltado para imigrantes e refugiados. Existe um GT que foi iniciado agora em julho, que tem um tempo aí de 1 ano de discussão para que se pense num programa dentro do Ministério da Saúde, mas ainda está um pouco distante de acontecer. Meu referencial teórico-metodológico, eu vou triangular 3 conceitos, né? O conceito de vulnerabilidade, a abordagem de direitos humanos e saúde, e o conceito de saúde global. O conceito de vulnerabilidade, especificamente, ele tem 3 dimensões, que ele é para avaliar o processo saúde e doença, a dimensão individual, a programática e a social, e dentro dessas dimensões nós temos diversas... de cada uma dessas dimensões nós temos diversas variáveis que são analisadas, né, em cada uma dessas dimensões. Também, dentro da abordagem de direitos humanos e saúde, nós vamos usar 4 princípios, né, fundantes, que é de acessibilidade, disponibilidade, aceitabilidade e qualidade. Nós vamos tentar aferir isso de alguma forma. E dentro de acessibilidade, a gente vai ver os princípios de não discriminação, acessibilidade física, acessibilidade econômica e acesso à informação. Agora, indo para o método do estudo, o tipo de estudo é um estudo de método misto, ele é descritivo, mas também vai ser analítico, ele tem abordagem quantitativa e tem abordagem qualitativa também. Ele tem 5 fases, né, 5 estágios, e a primeira fase do estudo é uma revisão sistematizada da literatura, né, são 2 revisões, uma revisão de escopo. Essa primeira revisão de escopo ela já está publicada, essa primeira fase já está concluída. Uma revisão integrativa, né, porque em primeiro momento nós fizemos uma revisão de escopo para ver a literatura global de forma bem robusta, e nós não identificamos estudos brasileiros, né? Fizemos 2 a 3 estratégias de busca bem ampla, por isso fizemos uma revisão de escopo. Então, decidimos também fazer uma revisão integrativa voltada para o contexto do Brasil, né? Colocamos como critério de inclusão que o cenário do estudo fosse no Brasil. Esse estado a gente já está quase pronto para publicação, e a gente já tem alguns resultados preliminares que vamos mostrar aqui. O segundo estágio vai ser uma análise de dados secundários, né? Nós utilizaremos as bases de dados em nível federal, estadual e municipal, especificamente o Sismigra, o Obmigra, o CONAR e o CRAI, né? E nós vamos analisar, a gente já está de posse desse banco de dados, nós já estamos estratificando esses dados. Nós vamos analisar as seguintes variáveis: o país de origem, a nacionalidade, o estado em que esse refugiado chegou, de entrada aqui no Brasil, qual o município de residência, né, para a gente tentar traçar um fluxo deles aqui dentro do país, a idade, né, o trabalho, a profissão, o sexo, o status marital, né, a raça, a cor e a forma de moradia. Aí a gente vai para um terceiro estágio, que aí sim a gente vai para a coleta de dados originais. Nessa fase de dados originais, nós analisaremos, faremos um estudo transversal, né, na abordagem quantitativa, e na abordagem qualitativa nós faremos uma análise do discurso. Essas entrevistas serão transcritas, elas serão analisadas, e vai ser por entrevista semi-estruturada, tá? O estágio 4 já vai ser a proposição, baseada em toda essa evidência que nós construímos, proposição de ações para embasar uma política. Tá. Em relação ao cenário do estudo, já existem 4 UBSs
já pré-estabelecidas, que é Brás, Paris e Belenzinho, e Cambuci, que nós já temos a informação que há uma concentração desse público nessa atenção primária, né? E nós também vamos trabalhar com as ONGs que trabalham no circuito aqui no estado dos refugiados. Eu faço parte do GT também, do grupo de refugiados no estado, né, das ações no estado, então a gente sabe as principais ONGs que trabalham com esse grupo, então serão vai ser a Caritas, a Missão Paz, a Compassiva, a Vila Minha Pátria, a Aldeia Infantil, CDH de Guarulhos, a Panagá, o Instituto Hades, a Bibliaspa, o Sedial e a Mesquita Brasil. Então, esse será o campo de pesquisa, né? Tanto dentro do organismo de saúde, né, quanto nas ONGs. A população do estudo vão ser árabes imigrantes, os sírios, palestinos, paquistaneses, iraquianos, libaneses, serão adultos acima de 18 anos, isso é um critério de inclusão, né? E que são cuidados na unidade básica de saúde e nas ONGs. A princípio, a gente pensa em uma amostra por conveniência, e aqui são as variáveis do estudo que nós vamos analisar em cada dimensão, né, baseado lá no conceito de vulnerabilidade. Na dimensão individual, a gente vai ver idade, sexo, formação familiar, residência, em relação ao acesso à água, à coleta de lixo, a condições de trabalho, a educação e o perfil morbimortalidade. A intenção é identificar do que eles estão adoecendo, quando adoeceram, se foi antes ou depois da migração, porque os estudos já evidenciam que o trânsito ele é um fator, é uma causa para desfechos em saúde. Na dimensão programática, nós vamos avaliar políticas de saúde, e daí aqui nós colocamos os 4 pilares também dos direitos humanos e saúde, né, e avaliar aquelas 4 variáveis: acessibilidade, aceitabilidade, qualidade. Na dimensão social, nós vamos analisar acesso à educação, a lazer, a religião que professa e questões culturais. E aqui a gente fizemos algumas variáveis específicas em relação ao processo de migração. O tipo de migração, se ela é forçada e não forçada. Já existem estudos nesse sentido mostrando que os grupos que migram forçadamente, eles têm um grupo de desfecho, né? E os que migram que não são forçados a migrar, que migram voluntariamente, têm uma outra forma de acessar o sistema de saúde e outros desfechos em saúde. Então, nós vamos fazer esses testes associativos, né? Provavelmente, a gente ainda não definiu ainda quais vão ser os testes estatísticos que vão ser, mas certamente vai ser uma análise multivariada, com testes associativos, provavelmente uma regressão logística. A gente ainda vai definir quais vão ser as variáveis dependentes e independentes, mas provavelmente essas variáveis aqui terão um peso maior, porque nós vamos analisar a forma do trânsito, quanto tempo durou esse trânsito, qual é o país de origem, para qual país de destino, né? Lembrando que o Brasil, hoje, também é um país de trânsito desses refugiados. Eles vêm para o Brasil, mas o destino deles, muitas vezes, em boa parte das vezes, são outros, né? O Brasil só é um trânsito, e se teve algum trauma durante o tráfico. Tudo isso são variáveis que influenciam nos desfechos em saúde. Então, os resultados preliminares. No estágio 1, lá na revisão de literatura, na revisão de escopo, essa revisão de escopo já está publicada, já está disponível na revista de saúde pública. Seria impossível aqui entrar em todos os resultados, porque são 20 páginas, foi uma revisão bem robusta. Depois, caso haja interesse, vocês podem acessar. São 20 páginas de revisão. Nós lemos 800 estudos, ficaram 40 estudos para extração de dados. Eu fiz aqui só um recorte da variável morbidade, para a gente ter uma noção quais são as grandes áreas que vieram, isso em nível global. Então, primeiro, top 1, questões de saúde mental.
né? Estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, psicose, exposição a traumas, abuso de substância. Eu acho que vale pontuar aqui que os estudos apresentaram que a taxa de prevalência de estresse pós-traumático e depressão em algumas amostras foi 10 vezes maior do que a população local comparada. Então, o tema da saúde mental aí aparece principalmente quanto maior a proximidade com a guerra. Então, se é uma migração forçada que veio de um país que está com uma guerra vigente, a prevalência de questões de saúde mentais é elevadíssima. Né? Tem amostras, um estudo, por exemplo, com 23 mil refugiados, uma amostra grande, evidenciou que 70% tinha algum sintoma em saúde mental no momento da entrevista. Então, a gente vê que é um assunto de importância. O segundo é as doenças comunicáveis, as doenças transmissíveis, e aí as amostras tuberculose, escabiose, doenças sexualmente transmissíveis, doenças do trato respiratório, infecções vaginais, diarreia. Essas foram as que mais apareceram nessa amostra dos nossos estudos. As doenças crônicas, esse é um desafio novo, considerado entre os refugiados, né? Principalmente com refugiados que chegam 6 meses após a chegada no país de destino. Me parece que eles transicionam também com o contexto epidemiológico do país. Então, esse é considerado um novo desafio entre os refugiados. Nós vemos obesidade também, hipertensão, diabetes, essa série de doenças crônicas, né, não transmissíveis, todos esses problemas gastrointestinais, nutricionais, neurológicos, dermatológicos, em relação à gravidez e primeira infância, e problemas musculoesqueléticos. Aqui eu não tenho como... eu peguei só a parte das vulnerabilidades lá da revisão de escopo, só para a gente olhar um pouco, não tem como destrinchar tudo aqui, mas a gente vê que apareceram diversas vulnerabilidades, tem estudos grandes, com amostras grandes, e infelizmente uma das lacunas que nós encontramos nessa revisão de escopo é que não existem estudos nessa proporção aqui na América Latina, especificamente com esse grupo, né, específico dos árabes. Tem com outros grupos, né, mas a gente vê que existem diversas vulnerabilidades, tanto na dimensão individual, programática e social, e a gente observa uma desvantagem muito grande dos refugiados e imigrantes quando comparado com as populações locais. Eles são muito mais vulneráveis a alguns desfechos específicos. Não tem, infelizmente, o tempo não nos permite entrar em detalhes aqui, mas você vê que a gente... Só um en passant mesmo, para a gente ter uma ideia. E aí, quando a gente vai para a etapa B do estágio 1 do estudo, na revisão integrativa, a gente já tem resultados, a gente já está às beiras de depositar para publicação, né? Nós extraímos 44 estudos que foram feitos especificamente no Brasil. A gente observa que os grupos mais estudados aqui no Brasil são os haitianos, os bolivianos e venezuelanos, o que justifica mais ainda o nosso estudo. Nós fizemos 4 estratégias de buscas em diversas bases de dados, e nós só encontramos 2 estudos desses 44 que ficaram para extração, após todos aqueles critérios de inclusão e exclusão, só 2 estudos com refugiados sírios, e ainda assim não são especificamente só com refugiados sírios, tem outros refugiados na amostra. Então, um estudo qualitativo com um refugiado sírio na amostra de 32, e um segundo estudo qualitativo com 9 sírios na amostra de 29. Então, não é uma amostra representativa, o que justifica mais ainda o nosso estudo aqui no Brasil. Enquanto a professora falava, me lembrei desse resultado, eu fui lá rapidinho e peguei, da revisão integrativa, não com sírios, nós não encontramos com árabes, mas com haitianos e venezuelanos. Esse estudo foi feito no Brasil, no estado de Goiás, com 355 haitianos e venezuelanos, e para estimar a prevalência, né, do vírus da hepatite A, não da hepatite C, né, como a professora apresentou,
mas hepatite E. O que se evidenciou que 94% dos haitianos, por exemplo, quando chegaram, era o IgG, né, já tinham contato com HIV, com o vírus hepatite A. E fizeram o IgM, que é questionável, do anti-HIV, né? E 10% apresentavam com intervalo de confiança de 7 a 15. Então, eu achei interessante trazer esse dado para conectar um pouco com a medicina tropical. Não é o meu objeto específico os haitianos e venezuelanos, mas ela falando, me lembrei desse estudo que foi feito. É um estudo interessante também. Os 2 estudos que foram encontrados, só para eu colocar aqui no Brasil, foram esses, né, em relação à questão psicológica, né, e se encontrou uma prevalência interessante de depressão, e esse estudo que foi publicado por uma revista da FGV, que foram os impactos nos refugiados em relação à resposta do governo na Covid-19. Esses são meus resultados preliminares, tá? Essas foram as minhas bibliografias, e eu agradeço aí pela atenção. Luiz, muito obrigada pelos dados. Muito obrigada pela sua apresentação, excelente apresentação. E é um assunto que, na verdade, nós nunca tivemos nessa disciplina, muito importante para os alunos, porque ele se conecta também ao que a professora Cássia estava dizendo, da necessidade do Brasil estar atento no caso dos refugiados, não é? Quando há uma entrada de refugiados e você precisa rever todos os seus dados em relação à prevalência, incidência de doenças, não é? Parabéns pela sua aula, e a sua aula me remete, porque eu sou resultado de uma imigração por causa de uma guerra, e me interessou muito a sua aula. Eu saí de Angola por causa da guerra de Angola. E hoje o Brasil tem uma atenção muito maior, não é, essas questões, e eu fiquei aí, eu só gostaria de pedir desculpa pela minha ignorância, mas quando você põe o título árabes, os afegãos e os paquistaneses, eles são considerados árabes? Eu levei em consideração a classificação dos países que estão inscritos na Liga Árabe Mundial, que são os países que se declaram oficialmente árabes, que são 22 no total, e dentre esses, todos esses estão contemplados nessa lista. Tá bom? Porque não deu tempo, isso está na minha escrita, né, do projeto, eu tentei ser um pouco mais sucinto pelo tempo, mas foi baseado nessa classificação, tá? E essa questão dos afegãos, ela é bastante latente, né, diante do que a gente está vendo eles no aeroporto de Guarulhos. É uma situação bem dramática, e o seu estudo é muito importante em relação a tudo isso que vem acontecendo com as guerras no mundo, não é? E trazendo pessoas que trazem sofrimentos, não é? E que muitas vezes não se dá muita atenção a esse sofrimento. E em relação a quando você faz o estudo, você faz com adultos, não é? É claro, mas você tem crianças, adolescentes, vocês estão separando também, assim, não é? Então, a gente tem como precisar, e esse estudo está em andamento, que a etapa 2 do estudo, nós estamos em posse do banco de dados dos refugiados que entram no Brasil. Lá nós vamos ter como estratificar por idade, a faixa etária. Eu ainda não tenho esse dado em mão, assim, ainda não trabalhei nessa parte do banco, eu estou estratificando agora por nacionalidade. Nós vamos ter como traçar isso, né, esse perfil etário que entra no Brasil, para a gente ter um panorama, porque, na verdade, esse estudo, a gente optou por um estudo transversal justamente porque uma das características do estudo transversal é abrir caminho para outros estudos. Na verdade, eu vou tirar uma foto e mostrar, gente, olha, tem muitas frentes para pesquisar, e a intenção é essa mesmo, abrir caminho para outros estudos, porque pela nossa varredura na literatura, tanto global quanto nacional, há uma lacuna enorme em relação a esses grupos. Tanto que a gente não tem uma política ainda, um programa ainda nacional. Então, e quem vai dar os dados para os gestores decidirem a respeito dessa política somos nós, pesquisadores.
Então, é nesse sentido, assim, de tentar atacar essa lacuna, mas ainda há uma lacuna em relação à faixa etária. Lá fora, a gente observa que algumas amostras, as crianças, há uma tendência do aumento de crianças migrando solitariamente, inclusive. Pais no desespero colocam as suas crianças nos fluxos migratórios, enfim, e ficam para morrer. E salvam pelo menos as crianças. A gente vê isso, e a gente ainda vai saber. A nossa pesquisa vai dar uma foto a respeito disso. Porque nós temos um banco de dados aí de 20 anos. Nós vamos fazer essa série histórica aí para entender esse perfil etário. Bom, que bom. Mais uma vez, obrigada, parabéns. E se alguém quiser aqui fazer alguma observação, Camila, os alunos, os demais. Então, Camila, eu acho que, se não houver mais perguntas, acho que não há necessidade de fazermos reunião com os alunos, porque, afinal, já está programado o próximo, a gente já tem as pessoas. Já, é o Bruno e o Vitor. Sim. Então, portanto, aqui nós poderíamos ficar por aqui, no adiantado da hora, não é? E agradecer ao Almir pela transmissão, ao SAD, à divulgação, aos alunos pela apresentação dos excelentes projetos, à professora Cássia. Acho que é isso, né, Camila? E a companheira Camila. Obrigada, Lúcia, nas suas férias, participando aqui do Pit Trop também, não faltou, está presente, ativa. Muito bom, está aqui. Muito obrigada a todos pela presença de todos que entraram, inclusive ficaram até o fim para assistir, comentar e participar da apresentação dos alunos também. E nos vemos em novembro, no último Pit Trop do ano. Muito obrigada. Obrigada a todos, até mais. Tchau.